Boa noite, senhores. Me ouvem bem? Que bom. Na última aula, nós tratamos da exigibilidade do crédito cambiário e do protesto. Os senhores têm alguma dúvida a respeito desses temas? Gostariam de mais algum comentário? Eu mencionei alguns dados estarrecedores, né? Boa noite, boa noite. A respeito da eficiência do protesto como um mecanismo de cobrança do crédito público. E eu vou me permitir mostrar rapidamente, porque eu fui assistir o finalzinho da aula, eu mencionei, mas eu acabei enviando o link da aula em que eu detalhei melhor esses dados. E vejam como são curiosos os seguintes dados. Vejam bem, esses dados são de 2012, mas o cenário não deve ter mudado tanto, porque isso é uma palestra que eu dei a respeito do crédito público, da ineficiência da execução fiscal para cobrar o crédito público instrumentalizado em certidões de dívida ativa, né? E as estatísticas são realmente assustadoras, né? Vejam que 80% dos processos existentes nos tribunais envolvem o poder público, né? E desses, então, a União, os estados e os municípios é que superlotam o poder judiciário. E destes processos, as execuções fiscais correspondiam à época, em 2012, muito recente, a metade das ações em curso no Poder Judiciário. É uma coisa assustadora, senhores, né? E na época, fora aprovada uma lei que originou um decreto permitindo ao Estado de Minas Gerais, ao invés de aviar milhares de execuções fiscais de créditos de valor exíguo, né, execuções fiscais essas muito ineficientes, né, essa lei permitiu, e o decreto detalhou, a possibilidade da chamada de medidas extrajudiciais de persecução do crédito público. Eu acho que eu cheguei a contar na aula assíncrona que em 96, 97 eu tomei a iniciativa, pioneira aqui, pelo menos em Minas Gerais, de protestar as certidões de dívida ativa, os contribuintes chiaram, colegas professores também criticaram, ex-professores meus da UFMG, foi um circo. E na época, né, por ordem do verbal do governador, nós tivemos que paralisar, suspender esse mecanismo muito mais eficiente, né, que é o protesto das certidões de dívida ativa. Só para as pessoas terem uma ideia, esses dados também são muito interessantes. Onde é que está aqui? Então, como eu dizia, a execução fiscal é ineficiente em face dessas tristes estatísticas. E a alternativa, para vocês terem uma ideia, 52% das execuções fiscais em curso em Minas Gerais representavam apenas 1% da dívida ativa. Isso era irrisório, né? E as execuções fiscais recuperavam 2%, 2 e pouco por cento do crédito público. Isso revelava total ineficiência das execuções fiscais. E aí houve uma lei estadual regulamentada por esse decreto que está aí, e hoje em dia, para as pessoas terem uma noção de como que isso evoluiu, não, isso aqui não, planilha do Excel. Só para vocês terem uma, não sei se conseguem visualizar, nem eu. Peraí, eu vou tentar aumentar isso aqui. Atualmente, para que vocês tenham uma ideia, créditos de ICMS, que é o principal tributo estadual,
né, com valores inferiores a 200, começou com 8 mil, 10 mil reais, foi evoluindo, e atualmente o Estado de Minas Gerais ele não mais executa créditos inferiores a 232 mil reais. Vai direto para o protesto. E é muito mais eficiente. O índice de recuperação, como eu já mencionei no último encontro, saltou de 2% para aproximadamente 40% de recuperação do crédito público. E PVA, eu nem sei se existe PVA superior a 78 mil reais, mas abaixo disso, hoje o Estado manda o IPVA para protesto, não executa mais o contribuinte. O ITCD, que é o Imposto de Transmissão, ou ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, o imposto abaixo de 78 mil, o Estado não executa, ele protesta. O protesto incomoda, porque gera um abalo de crédito. Isso às vezes faz com que o contribuinte parcele ou pague, pelo menos a taxa de recuperação, de pagamento do crédito público pelos contribuintes, aumentou significativamente. Então, só para, como eu mencionei isso no último encontro, eu fui olhar onde eu tinha parado, peguei esses dados, são dados interessantes. Vamos prosseguir. Essa transparência com esse título diferente, eu chamei de direito processual cambiário, não inventei nenhuma nova disciplina, não é nada disso. Eu só inventei esse título sugestivo para que nós tenhamos a oportunidade de tratarmos, em linhas gerais, as principais ações que orbitam os títulos de crédito. Em primeiro lugar, como acabamos de falar do protesto cambial, as ações que mais são mais comuns relativamente a protestos indevidos são ações em que se postula a sustação de um protesto em curso ou um cancelamento de um protesto já efetivado, normalmente porque algum protesto indevido, lembram-se de duplicatas frias, às vezes duplicata equivocadamente sacada, e essas ações são curiosas, porque, vejam, quando ao apontamento do título ao protesto, quando o credor leva o título ao cartório para que o cartório efetive o protesto, o devedor tem que ser intimado e ele tem 3 dias para se manifestar, ou para pagar, ou se for indevido, tentar, através de uma tutela cautelar antecedente. Já estudaram isso em processo? Creio que não, não é? Hein, senhores? Já ouviram falar? Antecipação de tutela, tutela cautelar. Bom, vamos lá. Vou falar rapidamente, eu já lecionei processo, mas há muitos anos atrás. Existem determinadas situações em que, às vezes, um provimento jurisdicional no início da lide, ele é mais importante até do que o provimento final. Né? E é uma coisa curiosa que isso, a chamada tutela antecipada, que é a antecipação do provimento pedido ao final do processo, ela surgiu em 94, senhores. Até então não existia antecipação de tutela. E como eu me formei em 92, eu cheguei a advogar por 2 anos sem que existisse formalmente o mecanismo da antecipação de tutela, e era um parto. O que nós, advogados, tínhamos que fazer em situações de urgência? Ser criativos. Nós desvirtuávamos um pouco a tutela cautelar para buscar verdadeiras antecipações do pedido final. Um exemplo que era chocante, e até coetâneo à inserção em 1994 da antecipação de tutela,
Imaginem um aidético, um portador de HIV, não sei nem se é politicamente correto falar aidético, portador do vírus da AIDS, que precisava de entrar com uma ação contra o Estado, a União, ou contra um plano de saúde, para ter assegurado um tratamento emergencial. Se não houvesse uma medida liminar de antecipação de tutela no início do litígio, a vida desse ser humano poderia correr risco. Então, era tão ou mais importante do que o provimento final, né, a sentença transitada em julgado depois de 10, 15 anos de litígio judicial, mas era fundamental manter a vida daquele ser humano portador de uma doença, seja lá qual for. Isso, o chamado direito sanitário hoje ele é muito pródigo em medidas liminares. Há uma certa diferença entre tutela cautelar e antecipação de tutela, não vou entrar muito nisso, até porque hoje a fungibilidade dessas medidas. Então, ou seja, a necessidade, isso é regulado no Código de Processo Civil, nos artigos 300 e pouco, de cabeça eu não lembro, até porque mudou. Meu Deus. Dos artigos 294 a 311, né, que fala da tutela provisória, né, tem tutela antecipada, tutela cautelar. Então, são tutelas em que se postulam medidas de urgência. Vejam bem, quando há um apontamento de um título a protesto, por exemplo, eu vou até mandar para o senhor, deixa eu anotar no papelzinho amarelo aqui, caso da Coringa contra a Sofisa. Sofisa. Vejam, o protesto cambial, ele gera um abalo de crédito muito grande. Né? Então, se houver tempo hábil, o ideal é evitar que ele se concretize. Mas, às vezes, não dá para fazer isso em 3 dias. Então, nesse caso que eu vou enviar aos senhores, o Banco Sofisa indevidamente apontou a protesto, um título contra a Coringa Veículos, não era devido, já tinha passado a fase de sustar, de evitar o protesto, mas eu pedi também, a título de antecipação de tutela, o cancelamento daquele protesto porque ele era indevido. Normalmente nós postulamos uma liminar para simplificar a conversa, né, para ou evitar o protesto ou para cancelar o protesto indevido, e os pedidos principais são de cancelamento definitivo do protesto, de anulação, de eventual anulação do título, não é, porque não é devido ou por qualquer outro motivo, e também ao pedido de danos morais e materiais. Para vocês terem uma noção da relevância, não vou dizer relevância, do problemão que é um protesto para a empresa, a Fiat, não sei por que cargas d'água passou desapercebido lá pelo setor apropriado da Coringa Veículos, esse protesto, né? A Fiat, a fornecedora, a montadora, ligou para não sei se para o gerente, para o diretor, ou para alguém lá da Coringa, disse, olha, tem um protesto, vocês têm que resolver isso correndo, nós não vamos mandar mais nenhum veículo, peça mais nada, enquanto não for resolvido esse protesto cambial. Ia simplesmente paralisar as atividades da concessionária. Já é nesse nível, senhores, o abalo de crédito gerado por um protesto cambial. Então, o que eu postulei em sede de antecipação de tutela, ou tutela cautelar, não me lembro, eu vou mandar o processo para os senhores, me parece que o processo já tinha sido lavrado, aí eu postulei o cancelamento em sede de antecipação de tutela, liminar, né? E a Coringa ofereceu, nós depositamos o valor em juízo, porque não era devido, e vejam, era uma relação entre um banco, né, e uma grande concessionária de veículos, né, duas empresas de grande porte,
Os danos morais em primeiro grau, acho que foram fixados em R$ 5.000, uma coisa irrisória, né? E aí me parece que eu recorri, os, os danos morais por esse protesto indevido foram elevados para 20.000, e depois eu até, claro, com a anuência do cliente, eu desisti de levar esse processo ao Superior Tribunal de Justiça, que o máximo que o Superior Tribunal de Justiça estava concedendo à época de indenizações pelo abalo de crédito, pelo dano moral causado por um abalo de crédito indevido, por um protesto indevido, era algo em torno de R$ 50.000. Então, o custo de levar um processo até o Superior Tribunal de Justiça para aumentar em R$ 30.000 a condenação, o Linha Veículos acabou largando para lá. O importante foi eliminar para tirar o protesto e para cancelar provisoriamente, depois definitivamente, para que cessasse a restrição creditícia. Então, essas ações que questionam a sustação e o cancelamento do protesto, normalmente elas são seguidas, né, por pedidos de indenização, porque pode haver tanto dano material quanto moral. Uma empresa que ficasse aí 1, 2 meses sem receber veículos, né, e peças, uma concessionária pode quebrar. Mas, por sorte, né, então o ideal é que se ofereça uma caução, né, uma garantia para que, se possível até com depósito do valor em juízo, para que o juiz espeça com mais agilidade e tranquilidade a liminar para cancelar, ou mesmo, se o protesto não tiver sido lavrado, para sustar o protesto, né, que ainda não foi consumado. Então, essas são as ações que orbitam o protesto cambial, notadamente o protesto indevido. E há as ações, chamadas ações cambiárias, isso na verdade nada mais é do que uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente de título executivo extrajudicial. Nós já vimos que os títulos de crédito, via de regra, são títulos executivos extrajudiciais, conforme previsão no Código de Processo Civil, nas leis esparsas que regulam os títulos de crédito. O único que não tem força executiva é o título de crédito inominado do artigo 889 do Código Civil. Mas todos os demais títulos, cheque, promissória, cédula de crédito bancário, todos os demais títulos são títulos executivos extrajudiciais. Na ação de execução, que já mencionamos aqui, o devedor é citado para pagar, não é para contestar. Não é ação de conhecimento. Essa discussão, esse esclarecimento, acho que eu já prestei aos senhores. Né? A ação de execução busca a satisfação do crédito. A ação de conhecimento, né, tem contraditório amplo, audiência, testemunhas, perícia, etc. Dura em média aí 8 a 10 anos. Na ação de execução, o devedor, o executado, já é estado para pagar em 3 dias sob pena de penhora em numerário, em qualquer outro bem penhorável. Então, a conceituação, a ação cambiária é a ação de execução de título extrajudicial. Aqui uma questão interessante. A doutrina costuma chamar, veja, vamos aqui para a nossa cadeia cambial de quase todas as aulas. Esse título aqui, que seja uma duplicata, ele circulou. E desde que o credor, que é o portador, esse segundo endossatário, tenha protestado o título, esse credor aqui pode executar todos os devedores solidários. Essa é a chamada ação cambial direta, nada mais é do que uma ação de execução de título extrajudicial. Fica até passei o modelo para os senhores. E vejam, quando um dos codevedores, por exemplo, esse endossante aqui paga,
ele pode prosseguir na mesma execução contra os coobrigados anteriores até chegar no devedor principal. Isso é chamado pela doutrina de ação cambiária de regresso. Isso é uma nomenclatura até um pouco arcaica, porque hoje já é praticamente pacífico na doutrina da jurisprudência que o codevedor cambial que paga, ele pode prosseguir na mesma execução contra os coobrigados anteriores. Mas as pessoas talvez leiam aí em doutrina essa nomenclatura. A ação cambiária direta é aquela que o credor originário entra contra todo mundo. Se um dos codevedores paga, vai prosseguir na mesma execução. Mas isso é chamado ação de regresso. Não há nenhuma tecnicamente não há nenhuma nova, não há necessidade nem de um novo processo. Na mesma execução é possível o prosseguimento contra os codevedores. A defesa do executado, ela se dá através de uma ação que se chama embargos à execução ou embargos do devedor. Na execução não cabe contestação. O devedor, se quiser questionar a execução, o ideal é que ele garanta, que ele ofereça um bem em garantia ou deposite em juízo ou quantia, entra com essa ação de embargos. Então, na ação de embargos, o executado é autor, o exequente é réu. É uma ação que corre apensa ao processo de execução, cujo objetivo é, via de regra, desconstituir o título, por ser indevido ou por qualquer outro motivo. Então, a defesa do executado se dá através da ação de embargos à execução. É de regra. Pode acontecer, inclusive quando não há observância dos prazos prescricionais, às vezes o credor ele vai se valer de uma ação de conhecimento. Então vamos falar um pouquinho mais dos prazos prescricionais. Em relação à letra de câmbio e à nota promissória, o prazo prescricional da ação de execução, essa ação mais, vamos dizer, mais ágil, na qual o devedor está para pagar em 3 dias, na letra de câmbio e na nota promissória é de 3 anos. Aí, senhores, se o credor se tornar inerte e não ajuizar a execução dentro do prazo prescricional de 3 anos, a ação de execução prescreve a ação de execução. Mas a legislação cambial faculta ao credor, após esses 3 anos, aviar ações que a doutrina chama de ações de locupletamento ilícito. Alguns dizem que são ações de fundamento não cambiário ou cambiário, mas o fato é o seguinte, são ações de conhecimento, de títulos que perderam a força executiva. Aí são ações mais lentas. Aí o réu, ele é citado para contestar, audiência de conciliação, contestação, audiência, para prova pericial primeiro, audiência, etc., dura anos. E aqui há uma questão curiosa que eu devo mencionar. São 2 súmulas do Superior Tribunal de Justiça, porque, vejam bem, no meu entendimento, vamos pegar, promissória, 3 anos para ação de execução, depois mais 3 anos para uma ação de conhecimento, cujo fundamento, um deles é o locupletamento ilícito do devedor, ou a relação de fundamento extracambiário, chamada causa debente. O correto seriam 3 anos mais 3 anos, é o que diz a lei uniforme de Genebra. Só que
O Superior Tribunal de Justiça acabou meio que uniformizando os prazos dessas ações de conhecimento em 5 anos. Em relação ao cheque, nós vamos ver, o prazo legal foi estendido, em relação à nota promissória, ele foi diminuído. Quais são essas súmulas? Uma delas é a súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal. É de 5 anos depois do vencimento do título. Vejam, aqui algumas observações. Em primeiro lugar, a súmula ela não interpretou muito corretamente a lei, não. A lei fala em 3 anos mais 3. Mas, não seriam 6 anos. A súmula diz, não, são 5 anos. Então, em relação à promissória, né, o credor tem 3 anos para executá-la, depois disso tem 5 anos, ou seja, mais 2 anos, para entrar com uma ação de cobrança, uma ação de locupletamento ilícito. O nome da ação não importa, mas é uma ação de conhecimento, lenta. E um detalhe, o Superior Tribunal de Justiça se utilizou do termo ação monitória, mas não necessariamente precisa ser ação monitória, porque as ações de conhecimento elas têm um rito comum, também chamado de ordinário, podem seguir esse rito. O rito monitório é só mais um rito. Em tese, o rito da ação monitória seria um pouco mais ágil do que o procedimento comum. Só que não é a verdade, na verdade não é não. A partir do momento que a ação monitória é embargada pelo devedor, o rito se ordinariza. Então, aí cabe ao credor, quiser entrar, dar o nome de ação de cobrança, ação monitória. Aí o fato é o seguinte, ambas são ações de conhecimento, são ritos do processo de conhecimento. Se quiser entrar pelo rito comum, às vezes é mais interessante. Se a parte precisar fazer mais provas, né? Porque, em tese, a lógica do rito monitório seria para aquele credor que tem um documento escrito sem força executiva, a lógica é que esse credor obtenha um título executivo judicial de forma mais célere. Mas isso em tese. Na prática, não é bem o que acontece. Então, o fato é o seguinte: prazo prescricional para executar promissória. Letra de campo não está muito em desuso. Nem que eu cheguei a executar uma, mas em 1992. Na promissória tem demais. A execução de promissória é a coisa mais frequente. 3 anos para execução e mais 2 anos, 5 anos para ação de conhecimento. Em relação ao cheque, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 503, mais ou menos, com uma redação bem parecida. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão. Na verdade, no cheque, senhores, o prazo prescricional da ação de execução é de 6 meses contados do prazo de apresentação. Vamos ver daqui a pouco que o prazo para apresentação de um cheque, se ele é da mesma praça, é 30 dias. Se é de praça diferente, por exemplo, um cheque emitido na Guari para ser apresentado aqui, o prazo é de 60 dias. Então, vejam, tem a data de emissão. Se o cheque for da mesma praça, 30 dias. Desses 30 dias, começa a contar o prazo prescricional de 6 meses. Se o cheque for de praça diferente, 2 meses para apresentação, daí conta-se o prazo prescricional de 6 meses para a execução. E a lei do cheque, ela menciona um prazo de apenas mais 2 anos para a ação de locupletamento ilícito. Por isso que eu disse que o Superior Tribunal de Justiça acabou alargando.
né? Há um mérito nessas súmulas que eu acabei de mencionar, a 513 e a 504, uniformizou os prazos, né? O prazo, então, para as ações de locupletamento, ação monitória, só o nome de um rito, né? Para as ações de conhecimento, para se perseguir, né? Um cheque prescrito, um cheque cuja execução está prescrita, ou uma promissória cuja execução está prescrita, foram uniformizados em 5 anos a contar da data da emissão, tanto para a nota promissória quanto para o cheque, que são os títulos que mais são perseguidos em juízo. Daí, as duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça se referirem à nota promissória e ao cheque. Então, o prazo de execução do cheque é menor, são só 6 meses, e as ações de conhecimento correlatas, podem chamar de monitória, podem chamar de ação de locupletamento ilícito, podem chamar de ação de cobrança, são ações de conhecimento para persecução de um título de crédito, né, sem força executiva, porque houve a prescrição da ação de execução. É interessante, senhores, há muitas ações cautelares que nós costumamos aviar, seja para anteceder ações de conhecimento, seja mesmo na própria execução, com detalhe que as providências cautelares podem ser postuladas na própria execução. Eu vou passar um caso para os senhores real, só vou tirar porque o nome, porque uma das partes da autoria sofia, uma das partes da pessoa física. Foi um caso muito interessante, né? Eu entrei como execução e nessa execução eu pedia diversas providências cautelares, porque o devedor ele estava surrupiando, dilapidando, sumindo com o patrimônio da pessoa jurídica. É um caso curioso. Um sócio que se desligou e prestou 4 milhões de reais, aproximadamente 4 milhões de reais, para investir num gado chamado Senepol, é uma raça de um gado marrom. Eu vi pelas fotos, né? Depois eu até vi esse gado lá. E estava sumindo, desaparecendo. O administrador que ficou na sociedade começou a sumir com tudo. O trator, uma série de coisas, o gado desapareceu. Então eu precisava de uma medida de urgência, ou de algumas medidas de urgência, medidas cautelares na própria execução, para evitar essa dilapidação patrimonial. Então a gente pede disponibilidade de bens, né? Mas demorou um pouco, né? O juiz de início negou, aí eu expliquei, fiz embargo de declarações com efeitos modificativos, estou falando grego, né? Assim, quando às vezes vem uma decisão monocrática, uma decisão, você pede uma liminar, eu postulei lá algumas medidas cautelares na execução. Né? O juiz de início falou, não, mas isso aqui está faltando isso. O juiz se omitiu ou foi obscuro sobre algum ponto. Existe um recurso que é para o próprio juiz da causa, que se chama embargos de declaração. Então aí se explica, falou, juiz, não é bem assim, isso aqui, sua decisão ficou obscura. Embargo de declaração, legal. Né? Então eu lembro que nesse caso demorou, eu tive que embargar, o próprio juiz reconsiderou e saíram essas providências cautelares de disponibilidade do gado, no IMA, tinha embriões também num lugar congelado em Uberaba, disponibilizamos isso, dinheiro em banco. Mas eu sei que o administrador da devedora era um sujeito picaretão, né, e conseguiu sumir com o gado praticamente todo, com dinheiro, até com os embriões congelados. E isso já tinha ordem judicial de indisponibilização. Né? Mesmo depois da liminar judicial, o artista continuou a desaparecer com bens. Isso pode gerar para ele até um processo criminal. Né?
Mas foi um parto. Então, às vezes, são muito frequentes nessas ações persecutórias de créditos, não só créditos cambiais, mas também de créditos contratuais. Né? É muito frequente, dependendo da gravidade da situação, que nós postulemos medidas cautelares sem execução na própria execução. Né? Se bem que hoje também, na tutela cautelar antecedente, pode ser, o pedido pode ser feito depois nos mesmos autos, simplificou. Né? Então é importante que haja esses pedidos de arresto, indisponibilidade, no início, para que o devedor não se sinta tentado a desaparecer com o patrimônio penhorável, porque aí a execução não vai lograr êxito algum. Né? Então, essas medidas cautelares de arresto e disponibilidade de bens, elas são muito frequentes, seja na persecução de um crédito cambial, seja na persecução de um crédito contratual. Então, vou enviar uma cautelar. Uma execução com cautelar, para vocês verem como é que é isso. Execução com cautelar. Cautelares. Inclusive, esse caso da Coringa e da Sofisa é um dos pedidos, né, quando houve um protesto indevido, é para anular aquela duplicata virtual que o banco indevidamente protestou contra a Coringa Veículos. Então, o pedido principal, além da indenização pelo dano moral que a Coringa sofrera, né, se pede também a anulação de um título indevidamente protestado ou não. Então, em linhas gerais, são essas as ações em que nós discutimos toda a matéria que vimos até aqui sobre os títulos de crédito, nós discutimos principalmente nessas ações que eu sumariei aqui para os senhores a voo de pássaro, né, e vou enviar para o e-mail para eles verem, concretizarem toda a teoria que foi discutida até aqui a respeito dos títulos de crédito. Eu acho interessante, né, quem tiver tempo, obviamente, de dar uma olhada como é que funcionam. É por isso que eu vou enviar também essa execução de cautelares, uma ação anulatória com pedido de cancelamento, ou sustação, não me lembro bem, de protesto, né? E uma ação também que tem um pedido de anulação de um título indevido. Né? Então, sob essa rubrica aí de, entre aspas, né, direito processual cambiário, a minha intenção era comentar com os senhores, enviar também para o e-mail da sala, né, as principais ações nas quais a matéria cambial é discutida em juízo. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Vamos lá. Então, nós vamos falar de dois títulos de crédito em espécie. Claro que o que nós tratamos até agora se aplica a todos os títulos de crédito. Mas os dois títulos que são mais massivamente utilizados merecem uma análise um pouquinho mais detalhada, né? E são eles o cheque, e eu quero falar também da cédula de crédito bancário. Então vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouco a análise do cheque. Bom, historicamente, o cheque ele teve suas raízes na Idade Média, quando surgiram e começaram a prosperar os cambiátores, os bancos de depósitos, que se encarregavam, né, de guardar em depósito de início, e é uma coisa curiosa, de início, os bancos guardavam, claro, guardavam papel, moeda manual, não existia papel moeda, mas guardavam também
guardavam, por exemplo, um candelabro de prata ou não sei o que de ouro. E uma das invenções mais geniais dos banqueiros foi a questão da fungibilidade. Mas eu não vou entrar nisso hoje, não. Quando eu for falar de cédula de crédito bancário, eu acho que é mais apropriado, eu vou dar umas noções de direito bancário aos senhores. Mas realmente os banqueiros foram geniais. Né? Você deixou um candelabro de prata aqui, não, vou te dar o equivalente em prata. Mas o título, né, a origem do cheque, né, está nesses bancos da Idade Média. Na Itália, também em Amsterdã, no século XVI, já eram usadas letras de tesouraria, letras de caixa. Mas engraçado é que foi na Inglaterra que o cheque realmente se disseminou e foi adotado em larga escala. Havia até uma anedota que dizia o seguinte, né, que se perguntasse a um comerciante inglês a diferença entre um gentleman e um homem comum, é que o homem comum é aquele que compra mercadorias a dinheiro. O gentleman paga com cheque. Por diversas razões, alguns autores atribuem até aquele nevoeiro, aquele fog londrino, né, a proliferação do cheque. Era muito mais seguro. Anda com cheque, não anda com dinheiro. Se vê um ladrão bate a sua bolsa cheia de moedas, ou já na época existia papel moeda, o prejuízo é muito maior. Perder um talão de cheque não tem problema algum. O dinheiro ficava seguro depositado no banco e os lords ingleses, os gentlemen, andavam com seus talonários de cheque. E houve uma regulamentação na Inglaterra, que é a mais próxima que nós temos do cheque como o encaramos hoje, que é a Bill of Exchange Act de 1882, que dizia basicamente o seguinte: a check is a bill of exchange drawn on a banker, payable on demand. O cheque é uma ordem, é uma letra de câmbio, Bill of Exchange, sacada à vista contra um banqueiro. O cheque é isso, senhores. O cheque nada mais é do que uma ordem de pagamento, uma letra de câmbio, uma ordem de pagamento à vista, sacada contra um banco. O cheque é uma letra de câmbio, sacada contra um banco à vista. Há uma certa restrição a essa definição inglesa de se adotá-la aqui no Brasil. O Requião não tinha essa restrição, não. Vou até ler a definição do Requião. Oh, meu Deus, cadê a definição do Requião? Antes, só uma notícia histórica. Aqui no Brasil, o cheque, a primeira notícia normativa que nós temos do cheque é constante de um regulamento do Banco da província da Bahia. Era um decreto 438 de 1845. O Código Comercial, como muitos códigos comerciais da época não mencionaram o cheque, mas o cheque já era utilizado em larga escala, né? Até que veio uma lei em 1860 regulamentando o cheque. Só a título de curiosidade, ele não era chamado de cheque, não. Ele era chamado de nota, bilhete, vales, papel, etc. Mas ele é muito parecido com o cheque que temos nos dias de hoje. Esse é o decreto regulamentar da lei, a primeira lei que introduziu o cheque aqui no Brasil, e era muito parecido. Tinha esse modelo ficava anexo ao decreto. Então, tinha aqui uma ordem de pagamento ao Banco do Brasil, à Casa Bancária de, pague a quantia de, será levada a débito da minha conta, a fulano. É muito parecido, né, esse modelo de cheque de um decreto aí de 1864
Com com o cheque como o concebemos hoje, né, o nosso cheque de sempre aqui, é muito parecido. Aqui, ó, pague, é uma ordem de pagamento ao Banco do Brasil, a quantia de tanto ao beneficiário. É realmente bastante parecido com o cheque atual. Então, desde antes do Código Comercial de 1850, o cheque já era utilizado, né, desde que o sistema bancário brasileiro começou a se estabelecer. Vou voltar, cheque. Então, eu fiquei de passar a definição de alguns autores. O Rubens Ezequiel, ele fala, o cheque é também, como a letra de câmbio, uma ordem de pagamento, mas à vista. Então, é uma ordem de pagamento dada à vista contra um banco sacado, né? Obviamente que o emitente deve ter provisão de fundos. Aí se estabelece entre o emitente e a instituição financeira e o banco um contrato, né? Contrato de abertura de conta corrente, normalmente com abertura de crédito, conhecido como cheque especial para pessoa física, como crédito rotativo para pessoas jurídicas. Mas é realmente uma letra de câmbio sacada à vista contra um banco. Eu gosto muito dessa definição lá daquela norma inglesa. Aqui uma observação interessante. Eu pensei, eu vou tirar isso da transparência, mas eu não posso, porque o seguinte, essa questão, eu preciso deixar claro aos senhores que ninguém é obrigado a aceitar cheque. Mas nós temos que entender isso melhor. Há uma certa confusão sobre esse assunto. E muito dessa confusão se deveu a uma norma que, inclusive, já está revogada, mas vigorou, salvo engano, na época do Sarney, tinha aquelas fiscais do Sarney, a inflação era galopante, e veio uma lei estranha, né, mal redigida, era a lei 8.002 de 90, era na época do Sarney, 90 era do Sarney, que dizia o seguinte, que o comerciante não podia recusar a venda, porque estava sumindo, faltando produto em prateleira do supermercado, o país estava num caos inflacionário, né? E essa lei falava, o comerciante não pode recusar pagamento em moeda. Em moeda não, porque a moeda tem custo legal, ninguém pode recusar pagamento em reais no Brasil. Mas aí falava em moeda, cheque visado ou cheque administrativo. E dizia essa norma, em relação aos demais cheques, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é visado administrativo, mas a lei ressalvava, caso que a entrega será feita só após a compensação do cheque. Então, na verdade, essa lei impôs a aceitação do cheque visado do cheque administrativo, mas não de qualquer cheque. E com o advento do cheque eletrônico, dos cartões magnéticos, mas não só isso, uma certa, talvez, maior tolerância da jurisprudência em relação ao estelionato, porque emissão de cheque sem fundo é estelionato. O cheque foi perdendo um pouco da sua credibilidade inaugural, e os comerciantes assim, começaram a receber muito cheque sem fundo, o cheque começou a ficar um pouco mal visto. Né? Só que, senhores, cheque eletrônico, cartão magnético, cartão de crédito, senhores, eu só fui ver isso, eu já tinha filhos, não existia, todo mundo usava cheque. Não existia cartão de crédito, cartão de débito eletrônico, não existia. Isso deve ter coisa, isso deve ser coisa de 20 anos para cá, tanto. Né? Então o cheque era usualmente, era muito utilizado, ainda é, em
grandes negócios, não só em grandes negócios, mas de pagamento de funcionário de fazenda ainda é muito utilizado. Eles vão, pegam o cheque, deixam no supermercado, o cheque de papel mesmo, porque há pessoas que são desbancarizadas. Então, é engraçado, né? Você viu lá o trabalhador sazonal rural, que ganha muito mal, mas vai lá, vai plantar cana, recebe em cheque, mas não tem conta bancária. Né? Aí deixa no supermercado e vai abatendo no cheque. Isso é muito comum em cidades menores. Mas o fato é que ninguém, quer dizer, nenhum fornecedor, ninguém é obrigado a aceitar cheque. O que tem curso legal é a moeda. Mas aí surgiu uma confusão, e até por isso que eu gosto de mencionar. Há um tempo atrás, há uns 10 anos, não me lembro bem, mas já há um tempinho, um aluno de pós-graduação, ele era advogado da ACIU, que é a Associação Comercial e Industrial de Uberaba. Eu estava lecionando essa disciplina na pós-graduação da universidade. O professor gostaria que se orientasse a monografia. Eu falei, claro, com o maior prazer. Eu quero escrever que o cheque não tem aceitação obrigatória. Eu falei, mas por que você quer escrever? Isso é uma coisa para mim tão óbvia. Ele falou, peraí, professor, deixa eu te passar umas coisas aqui. A questão é a seguinte, em função um pouco dessa lei, etc., o Ministério Público lá de Uberaba entrou com uma ação civil pública e o juiz deu uma liminar. Então, todos os empresários de Uberaba estão sendo obrigados a aceitar cheque. E a inadimplência aumentou demais. Tem de gente, estelionatário, soltando cheque sem fundo na Uberaba, aumentou muito a inadimplência. E, como eu sou advogado da associação, aqui é a CIUB, Uberaba é a CIU, da Associação Comercial e Industrial de Uberaba. Eu estou tentando recorrer, mas ainda não consegui desfazer isso no tribunal. Eu falei, mas não é possível. Ele até me mandou, na época, uma cópia de algumas peças, o processo era físico. Eu falei, meu Deus, não está tudo errado. Que interpretação maluca, não é bem assim. E era uma coisa curiosa, porque inclusive colegas meus aqui, professores de direito empresarial, não vou mencionar o nome, aqui da universidade, fala, não, Combate, cheque tem aceitação obrigatória. Eu falei, não tem, gente, vocês estão enganados, estão interpretando tudo errado. Essa lei de 90, atualmente já está revogada, mas ela perdeu sentido, ela está sendo mal interpretada. E explicava isso principalmente um colega, amigo meu, professor também de direito empresarial, ele não concordava. Aí eu obtive a pior das formas de convencimento, que para mim é um argumento de autoridade. Isso não é científico, mas eu mandei um e-mail para o Banco Central do Brasil perguntando, cheque tem aceitação obrigatória? O Banco Central do Brasil respondeu, não. Aí esse professor mudou de ideia. Não adiantou bater 2 horas de papo com ele para explicar que a interpretação dele estava equivocada. Na hora que eu levei o e-mail impresso para ele de 2 linhas do Banco Central ao cheque, não tem aceitação obrigatória, que o que tem curso legal é a moeda, né? Aí esse professor mudou de ideia. Mas o fato é que nem quando veio essa lei maluca na década de 90, nem hoje em dia, ninguém é obrigado a aceitar cheque. Mas tem um detalhe. Imaginem também a situação de um senhor octogenário com artrose. Eu sei porque eu tenho artrose no quadril, tem dia que eu estou com 51, eu tenho dificuldade de caminhar, principalmente no frio, a artrose dói. Eu estou esperando melhorar essa pandemia e fazer uma prótese, mas não importa. Imagine, a pessoa, né, o senhor com dificuldade de locomoção, entra num supermercado gigantesco, vai lá, faz suas compras, com dificuldade de locomoção e tudo. E essa pessoa, com dificuldade, com cartões magnéticos, vai lá e vai usar cheque. Aí na hora que ele chega na boca do caixa, esse senhor octogenário, acometido de artrose, é avisado que aquele supermercado X não aceita cheque. Aí, pera lá. Vejam, aí, a meu ver, o fornecedor violou um dos principais
principais direitos do consumidor, que é o direito à informação própria, adequada, clara e transparente. Então, se um determinado estabelecimento não aceita cheques, os senhores já devem ter visto isso em muitos estabelecimentos, logo na entrada há uma placa enorme dizendo: não aceitamos cheques, ou só aceitamos cheques mediante certas condições de verificação de crédito, etc, etc. Então, vejam, se o estabelecimento não aceita ou impõe restrições à aceitação do cheque, o consumidor ele deve ser ostensivamente informado disso logo na entrada, para evitar essa situação hipotética aí que eu mencionei, mas de fato pode acontecer, né, de uma pessoa de mais idade com dificuldade de locomoção ser surpreendido depois de ficar 2 horas fazendo compra, né, de que não vai poder pagar utilizando o seu talonário de cheque. E é uma coisa engraçada. Já mesmo, até hoje, eu ando com talão de cheque. Eu tenho um talão de cheque aqui em casa, eu tenho um escritório, eu tenho no carro. Quando eu viajo, eu levo cheque. Porque às vezes você perde o cartão magnético desmagnetiza. Né? E já me aconteceu há um tempo atrás, em que eu viajava com 2 advogados, bem mais jovens, um deles, inclusive, tinha sido meu aluno, e nós fomos para o interior de Goiás atender um cliente, um local distante. Ficamos cansados e resolvemos dormir numa cidade. Já bem de noite, já era de madrugada, estávamos cansados. Aí chegamos no hotel, o hotel não tinha, na época, isso foi recente, coisa de 10 anos, não tinha maquininha de passar cartão, o que era muito frequente. Hoje em dia, quase todo lugar tem. A minha sorte é que eu estava com talão de cheques. Nós não conseguiríamos dormir, ou teríamos que voltar de madrugada, era um pouco distante a cidade, né? Porque eu sempre ando, até hoje eu ando com talão de cheque, com segurança. Não existia Pix. Né? Pix foi ontem. Né? E engraçado, eu não me cadastrei no tal do Pix, eu ainda prefiro fazer TED, né? Porque eu vi que recentemente foi noticiada a tal da quadrilha do Pix, né, que rende a pessoa, né, faz ela transferir tudo que tem. E hoje aí vieram restrições noturnas, limites noturnos. Mas não resolve. Houve um caso que eu vi pela imprensa, de uma apresentadora famosa, eu até já atendi como advogado, minha amiga a Iris, eu vi pela imprensa, me encontrei com ela depois. Parece que ela foi assaltada e transferiram lá milhares de reais das contas dela. Isso foi largamente noticiado na imprensa nacional. Eu tenho lá minhas restrições. Né? Porque pensa, você está com o seu celular, o ladrão te aponta R$1, se você tiver na conta, vai embora. Né? O cheque, pelo menos, você pode assustar. Quer um cheque de 100 mil reais? Toma, e deixa vivo. Por isso que tem aquela brincadeira, que é engraçado, né? Que a gente sempre tinha que andar com o dinheiro do ladrão. Que coisa absurda. Ter sempre um dinheiro em casa, é pouco, né? Agora, a pessoa perder tudo que tem nas suas contas correntes e aplicações. Eu não sei se o Pix tira de aplicação. Na verdade, não tive tempo, foi de estudar as normativas do Pix, e eu fiquei com receio mesmo. Falei, gente, se alguém entra me assalta em qualquer lugar, ou me pega, no celular ele vai tirar tudo que eu tenho nas minhas contas correntes? Espera lá. Se bem que ele pode me forçar a fazer um TED, né, que é a transferência eletrônica, não sei o quê. Mas pelo menos é durante o dia. E eu não mantenho limites muito elevados disso, por receio. Infelizmente, nós não vivemos num país que é imune vamos dizer, a quadrilha de Pix, quadrilha de TED, quadrilha de qualquer coisa. Mas eu tenho lá. Claro, a modernidade. Talvez eu adira ao Pix, mas eu ainda não estou me sentindo confortável. Principalmente pelo que eu vi, claro, no noticiário,
né, a respeito dessas quadrilhas do Pix. Bom, então, senhores, vejam bem, ninguém é obrigado a aceitar cheque, que tem curso legal no Brasil, a nossa moeda, que se chama real. Agora, claro, diante do dever de informação, transparência e até humanidade e urbanidade, se um determinado estabelecimento não aceita cheques, deve informar de cara o consumidor. Vamos falar das espécies de cheque. O cheque visado, ele não é muito... Era utilizado, hoje em dia acho que caiu em desuso. Através do cheque visado, era o artigo 7º da lei do cheque. Não, peraí, deixa eu só ver se é esse mesmo. Eu vou citar. Cheque aqui. Isso mesmo. É o artigo 7º da lei do cheque, da lei 7357 de 85. O cheque visado, né, o visto, também conhecido como certificação do cheque, importava ao banco o seguinte, né, o banco, quando visava o cheque, o banco se comprometia a retirar a quantia da conta do emitente e deixar essa quantia provisionada durante o prazo de apresentação. É o que diz, em linhas gerais, o artigo 7º. Então, o banco, desculpe, ao visar o cheque, oferecia ao beneficiário uma garantia muito maior, porque o dinheiro já era retirado da conta do emitente e ficava reservado durante o prazo de apresentação do cheque, que é de 30 dias, da mesma praça, ou 60 se de praça diferente. Isso hoje não é muito mais utilizado. Isso dava mais aceitabilidade ao cheque para um negócio de maior monta. Mas hoje é muito mais utilizado o chamado cheque administrativo. Vamos falar dele daqui a pouquinho. O cheque, qual que vem aqui? O cheque, a ordem do próprio sacador, pasmem os senhores, seria isso aqui, ó. Cadê o nosso cheque de sempre? Senhores, os senhores vão assustar com o que eu vou lhes contar. Eu cheguei a abrir conta num banco, salvo engano, era Unibanco, era antes da fusão com o Itaú Unibanco. Eu recebia do Estado no extinto BENJ, eu abri uma conta no Unibanco porque era mais perto da Procuradoria, era ali, a Procuradoria até hoje, não há muito tempo não é mais lá, mas o prédio da fiscalização da Tubal Vilela, havia uma agência do Unibanco na esquina. Sabem por quê, senhores? Não existia cartão, não existia banco 24 horas, não existia nada disso. Quando a gente precisava sacar dinheiro em espécie, sabe o que nós tínhamos que fazer? Eu, Luiz Gustavo Combach, queria tirar dinheiro no Unibanco, no Banco do Brasil, onde eu tinha que emitir um cheque, eu queria lá sacar R$1.000, emitir um cheque de R$1.000 em meu próprio benefício. Ia na boca do caixa, enfrentava a fila e sacava o dinheiro, porque não existia caixa eletrônico. Então, isso certamente é depois de 94, porque eu me tornei professor da UF e procurador do Estado em 94. Né? Já alguns anos depois. Então, foi recente, foi no final do século passado. Era muito frequente, nós usávamos muito o cheque que era sacado em benefício do próprio emitente.
né? Ou na linguagem da lei do cheque, é o cheque à ordem do próprio sacador, ou em benefício do próprio emitente. A gente usava isso para sacar dinheiro no banco. Mas hoje, quando nós vamos, seja na nossa agência bancária, seja no banco 24 horas, enfiamos o nosso cartão e sacamos dinheiro, nós fazemos a mesma coisa, só mudou a mídia. A mídia hoje é eletrônica. A gente tem mais facilidades, bancos 24 horas não existia assim. O cheque contra o próprio banco sacador, esse é bastante interessante, né? Ele é conhecido, mais conhecido, como cheque administrativo, o cheque de tesouraria, é mais conhecido, na verdade, como cheque administrativo. Ele é... não. Esse cheque por conta de terceiro, que está no artigo, eu ia pular, quase que eu ia pular, mas não foi intencional. Esse cheque por conta de terceiro, que é regulado no artigo 9º da lei do cheque, ele não é muito utilizado, é uma dificuldade prática, eu vou explicar para os senhores por quê. Ele sempre foi de uso muito raro. Eu tentei uma vez, até por curiosidade acadêmica, utilizar esse cheque por conta de terceiro, né? O fato é o seguinte, vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada. Há um tempo atrás, quando não existia cartão magnético, né, a minha ex-esposa, quando ia fazer compras, ela levava um cheque meu assinado em branco, que era um perigo. Já expliquei quando nós falávamos de teoria da emissão e teoria da criação, que isso é um perigo, não se deve fazer, né? Mas ela montou uma loja, teve... Eu de pirralha, ela ficou um tempo negativada, e então ela tinha que ir fazer compras, por exemplo, no Carrefour, com um cheque meu assinado em branco. Aí eu vi que isso é muito perigoso. Eu cheguei para o meu gerente e falei, olha, eu quero fazer aqui um instrumento, né, do cheque por conta de terceiro, porque minha mulher vai chegar no Carrefour e ela vai assinar o meu cheque, né, mas eu não quero também que ela tenha o poder de tirar tudo que eu tenho da minha conta, né? Então é ela que vai se obrigar, se ela der um cheque de um valor estratosférico e arrebentar o limite do meu cheque, é ela que vai se responsabilizar. Mas veja a dificuldade disso, né? Chegava no supermercado Carrefour, né, uma senhora loura chamada Débora. Ela vai assinar um cheque que está embaixo Luiz Gustavo Combar Vieira. Eu sei que o próprio gerente do meu banco, Combar, nunca ouvi falar disso. Eu quero tentar aqui, é só por curiosidade acadêmica, eu sei que o Carrefour não vai aceitar, mas aí, por sorte, estavam lançando. Mas assim, durante um tempo eu tive que fazer compra junto com detestar. Hoje eu até não acho ruim fazer compra, não. Ai, meu Deus. Então é um cheque que... nem se preocupem com esse cheque por conta de terceiro, porque tem uma dificuldade prática muito relevante, né? Como é que Débora Loura vai lá com o talão de cheque Luiz Gustavo Combar Vieira? Lógico que o caixa do Carrefour, nem o gerente do Carrefour vão autorizar a aceitação de um cheque desse. Agora, o cheque contra o próprio banco sacador, conhecido como cheque administrativo, esse é muito utilizado e utilizado em grandes negócios. Acho que o tempo vai nos permitir, acho que não vai nos permitir, a minha garganta. Acho que vamos fazer o seguinte,
Nós prosseguimos, até porque, em função do adiantado da hora,